Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, dando continuidade aos conteúdos da nossa disciplina de Química Aplicada, hoje nós vamos falar um pouco sobre as normas de segurança no laboratório de Química, bem como no laboratório de saneamento. Então, nós vamos falar um pouco sobre as observações gerais. Então, são muitas regras, são muitas normas que nós vamos aprender no dia a dia, dentro mesmo, convivendo dentro do laboratório de química. Então, os riscos associados ao trabalho do laboratório, ele decorrem da maior frequência quando com quem estão expostos a situações perigosas. Então, a partir do momento que você frequenta muito o laboratório, então tem alguns riscos que podem estar associados ao trabalho que você vai desenvolver lá. Então, o planejamento do trabalho, ele reduz riscos de acidentes. É por isso que todas as práticas, elas antes eu forneço para vocês um roteiro em que vocês vão saber qual a prática que vai ser realizada e quais são as normas e procedimentos que vocês vão adotar. Então, deve-se considerar como potencialmente perigosa todas essas substâncias com que ele trabalha e procurar conhecer as propriedades toxicológicas agudas e crônicas das substâncias com que lida, evitando a exposição por inalação, é, ingestão ou absorção da pele. Então, todos os reagentes utilizados têm um rótulo e nesse rótulo é possível você conhecer um pouco mais sobre eles. Então, a rigorosa limpeza de bancadas e vidrarias, equipamentos e vestuário evita a contaminação dos experimentos e, consequentemente, interferência nos resultados. Então, antes de começar a prática, todas as vidrarias devem ser limpas, todos os materiais eles devem ser limpos, a bancada. Então, tudo isso pode influenciar nos resultados da sua prática. Com relação à manutenção e uso de instalações e equipamentos, nós devemos seguir alguns cuidados. Por exemplo, as áreas de trabalho elas devem estar limpas e livres de obstruções. Então, os acessos aos equipamentos e saída de emergência, eles nunca devem estar bloqueados. Então, nós devemos ter um cuidado com relação a isso e conhecer as saídas de emergência. Então, os materiais utilizados eles devem ser identificados e armazenados em locais adequados. Nós nunca devemos guardar materiais sem rótulos. Os equipamentos de laboratório eles devem ser inspecionados e mantidos em perfeitas condições de uso, ou seja, nós devemos checar, por exemplo, se alguma vidraria está trincada ou quebrada, então nós não podemos utilizar nas nossas práticas. Então, os registros contendo inspeções, manutenções e revisões dos equipamentos devem ser guardados e arquivados pelo chefe de laboratório. Então, todo equipamento, a partir do seu uso, ele deve ser inspecionado para saber se ele realmente tá em perfeitas condições de uso. E os materiais usados ou não etiquetados, eles não devem ser acumulados no interior do laboratório. Então, nós temos o almoxerifado, que esse almoxerifado é o local onde vai ficar todos os reagentes químicos que nós vamos utilizar. E nós não devem ser utilizadas extensões, por exemplo, para vários equipamentos. Então, cada equipamento ele deve ter a sua tomada específica. Então, em relação à conduta do laboratório, nós devemos conhecer, ter essa conduta antes, durante e após o experimento. Então, não se entra no laboratório sem um objetivo específico, por isso nós temos um roteiro de prática. Então, esse roteiro de prática ele é fornecido para vocês antes da realização da prática. Então, vocês vão ler esse roteiro e vão saber tudo que vocês vão antecipadamente tudo que vocês vão fazer na prática daquele dia. Portanto, é necessário uma prévia preparação ao laboratório. E essas três perguntas são fundamentais. O que eu vou fazer,
com que objetivo e quais os princípios químicos envolvidos nessa atividade. No roteiro da prática tem o procedimento, tem todos os materiais, os materiais, os equipamentos, os reagentes que vão ser utilizados na prática. Então, é possível conhecer antecipadamente toda a prática e, com isso, evitar alguns erros. Durante a realização dos experimentos, são necessárias anotações dos fenômenos observados, das massas e volumes utilizados, do tempo decorrido, das condições iniciais e finais do sistema. Por isso, que sempre deve se utilizar um caderno de laboratório, porque vocês vão fazer em seguida um relatório, então vocês têm que anotar tudo, até o que não deu certo, vocês precisam anotar, que isso aí pode influenciar lá no resultado e vocês têm como justificar lá nos resultados e discussões do relatório de vocês. Então, não confie em sua memória, tudo deve ser anotado. E após o experimento, vem o trabalho de compilação das etapas anteriores, através de um relatório científico, que foi o modelo da aula passada, que eu apresentei para vocês, como é que se deve fazer a escrita de um relatório científico. Então, ainda como pré-laboratório, né, estude todos os conceitos envolvidos, leia com atenção o roteiro da prática e tire todas as suas dúvidas. Obtenha todas as informações possíveis dos reagentes que vão ser utilizados. Então, essas instruções elas estão lá no rótulo do reagente. E pós-laboratório, tudo que foi utilizado dentro do laboratório, ele deve ser lavado, né, após ao término, e também deve ser guardado. Então, guarde todo o equipamento e vidraria que foi utilizado naquela prática. Em relação às boas práticas do laboratório, então, o professor orientador, antes do início da parte experimental dos projetos de pesquisa, ele deverá alertar os alunos quanto aos cuidados de segurança necessários para a execução dos experimentos. Como eu já estou falando aqui para vocês algumas normas, algumas regras que devem ser adotadas. Então, realizar um treinamento prévio com os alunos, exigir do aluno o uso de EPIs, que é o equipamento de proteção individual, então todo mundo deve estar lá de jaleco, né, para poder participar, para realizar a prática. O aluno deverá respeitar as orientações do professor, orientador, sobre os perigos, riscos e condutas do laboratório, e evitar trabalhar sozinho dentro do laboratório. Caso aconteça alguma coisa, não tem como você pedir ajuda. Então, manter hábitos de higiene, manter a bancada sempre limpa e organizada. Não é permitido beber, comer, fumar, mastigar, lápis, canetas, roer unhas ou aplicar cosméticos dentro do laboratório. Então, o laboratório ele deve ser o mais limpo possível. Não usar sandálias ou outros sapatos abertos. Então, tem que ser um sapato fechado, até para é uma questão de uma proteção para o seu corpo, né? Para que caia algum reagente, não tenha contato com sua pele, tenha primeiro contato com, por exemplo, com o sapato. Usar sempre calças compridas nas aulas, evitar o uso de qualquer tipo de acessórios ou adornos durante as atividades de, de práticas, né, de laboratório, tomar todos os cuidados com relação aos cabelos, mantê-los presos, principalmente para não cair nenhum fio de cabelo no experimento. Então, guardar casacos, pastas, bolsas nos armários que são disponibilizados. Nunca deve colocar os materiais em cima da bancada. Então, na bancada só deve conter todos os materiais que vocês vão utilizar naquele experimento. E trabalhar em um local bem ventilado e bem iluminado. Ainda continuando sobre as boas práticas, nós temos que antes de iniciar as tarefas diárias, nós devemos certificar que há água nas torneiras, porque a água é essencial para se trabalhar no laboratório. Então, vocês precisam lavar ao final, lavar as mãos, lavar toda a vidraria. Vocês também pode ser que precisem de água em algum experimento que não seja água destilada. Então, o laboratório tem que ter água disponível.
Então, ao derramar qualquer substância, contactar os técnicos do laboratório, ao professor, para que faça a limpeza adequada. No caso de quebra ou dano de vidrarias, materiais ou equipamentos, deve-se comunicar imediatamente ao professor. Descartar vidrarias quebradas em recipientes apropriados. Então, tem um recipiente onde são descartadas todas as vidrarias ou materiais que são quebrados durante uma aula. Não jogar nenhum material sólido ou líquido dentro da pia ou esgoto comum. Então, sempre perguntar ao professor a forma de descarte correta. E no local de trabalho durante a execução de uma tarefa, é estritamente necessário silêncio, um ambiente silencioso. Então, não evitar brincadeiras durante as aulas práticas. Nunca apanhar caco de vidro com mãos ou pano, então você vai utilizar uma escova, uma vassoura ou um papel, toalha, dependendo do tamanho, né, daquele vidro que foi quebrado. Então, caso tenha alguma ferida exposta, esta deve estar devidamente protegida, né, para não cair nenhum reagente ou influenciar no experimento. Então, o laboratório deve ser mantido limpo e livre de todo e qualquer material não relacionado às atividades nele executadas. Então, em cima da bancada só vai estar os materiais que vão ser utilizados naquela prática. Então, não quebrar, não entortar ou recapear agulhas ou qualquer material perfuro ou cortante após o uso. Ao término dos experimentos, desligar todos os equipamentos, fechar os pontos de água e registro de gás e sempre perguntar ao professor sobre esses procedimentos. Ao trabalhar com chama, evitar fazer o próximo a solventes e equipamentos que possam gerar faíscas, né? Para evitar qualquer tipo de explosão. As pessoas que usam lentes de contato devem usar óculos de proteção ou protetores faciais. Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam material perfuro cortante. Saber a localização do mais próximo lava-óleo, chuveiro de segurança e extintor de incêndio, saber como usá-los. Então, esses equipamentos eles podem ser utilizados. Então, vocês precisam saber identificar onde estão e como utilizá-los, tá? Em caso de alguma emergência. E ler sempre as orientações específicas sobre as boas práticas. Essas orientações, elas vão estar disponíveis em manuais que eu vou fornecer para vocês. E então, qualquer dúvida, vocês podem estar recorrendo a esses manuais para ler e conhecer sobre as normas de segurança no laboratório. Então, essas aqui foram algumas referências que eu utilizei para essa aula. São referências que vocês podem estar utilizando para aprofundar o conhecimento sobre as normas de segurança no Laboratório de Química e Saneamento. Então, como informações importantes, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio disponível, participem dos fóruns de discussões, respondam à atividade avaliativa, que ao final todas as atividades avaliativas vão ser somadas e tiradas uma média, onde vai ser vai fazer a nota do bimestre. Então, responda às atividades avaliativas. O conteúdo da próxima aula ainda vou continuar falando sobre normas de segurança no laboratório de química e saneamento. Então, qualquer dúvidas que vocês tiverem a respeito do conteúdo e da nossa disciplina, vocês podem estar mandando um e-mail para o meu e-mail institucional ou solucionando dúvidas através do grupo do WhatsApp do fórum de discussões. Então, até a próxima aula e bons estudos!